O texto diz o seguinte, a partir do verso 1. Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que beberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas mãos de vocês. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Até aqui. Meus amados irmãos, Deus trouxe esse texto ao meu coração desde ontem que eu venho meditando nesta maravilhosa palavra. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Essa história bíblica é bem conhecida. O livro de Juízes, por si só, ele é bem conhecido. Foi um dos períodos mais terríveis do povo de Deus na terra. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Deus, ele tinha um projeto, um propósito, ele tinha um plano já pronto para o povo de Deus. E para isso, era para que o povo, quando liberto, possuísse a terra e vivesse com Deus de maneira santa e agradável a Ele. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que no período dos juízes, Deus, quando o povo estava nas trevas, estava no pecado, estava vivendo a sua vida de maneira que não aprazia a Deus, Deus levava sempre um juiz para libertar o povo de Israel e mostrar ao povo de Israel que somente Deus merecia adoração, somente Deus merecia toda a nossa vida, que somente Deus era digno de toda a honra e de toda a glória, e somente para Deus valeria a pena viver. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a cada passo que Deus levantava um dos seus para levar o povo de Israel, o povo de Israel, depois de liberto, depois de ver os milagres, depois de ver as maravilhas, que foram inúmeros milagres, foram guerras grandiosas que Deus, por sua misericórdia, tomava a frente e resolvia para mostrar ao povo que Ele os amava, que Ele estava sempre ao lado deles. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que esse povo, depois que estava bem,
este povo voltava a errar diante de Deus. Esse povo voltava a se envolver com práticas pagãs, voltava a se envolver com coisas que não... E é muito parecido com o que vemos hoje, meus irmãos. Estamos diante de uma pandemia, diante de uma situação que as igrejas estão com as portas fechadas e que muitos irmãos e irmãs estão em seus lares. Mas muita gente, meu irmão, agora que está em casa, que está em um certo sossego, agora descansou de vez. E não está mais a agradar a Deus, não está mais a fazer a vontade de Deus, não está mais a buscar ao Senhor. E está se envolvendo com todo tipo de coisa que não agrada a Deus. Está se envolvendo com a televisão, com os seus celulares, com todo tipo de jogos, de séries, de todo tipo de coisas horríveis, de prostituição, de adultério, de tantas coisas, irmãos, pecaminosas. E eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez você diga assim: mas pastor, eu não estou pecando porque eu não estou praticando. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus, em muitos momentos, advertia ao povo que se somente a intenção do coração fosse pecaminosa, já tinha ali o pecado. Talvez, meu irmão, você não está no adultério com outra mulher, mas você está vendo coisas pornográficas e está adulterando. Talvez, minha irmã, você não esteja nas esquinas falando com um e com o outro, mas você está nas redes sociais procurando saber da vida alheia e fofocando. Talvez, meu irmão, você não esteja saindo de casa, mas você está afundado no pecado e no erro e não está sabendo sintonizar em tudo aquilo que Deus está lhe falando. Mas como Gideão, como todos os juízes que se levantaram sobre a terra para livrar o povo de Israel, Deus me levanta nessa noite para te dizer: ainda há tempo de conserto, ainda há pecaminosa que você não consegue nem ver, mas Deus está dizendo: se converta em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que haver uma mudança de vida, irmãos. Verdade. Tem que haver um compromisso com Cristo, irmãos. Tem que haver um comprometimento nosso com Deus. A pessoa que não se compromete com a obra de Deus não se compromete com o Deus da obra. É simples assim. A pessoa que não se envolve com as coisas de Deus não se envolve com Deus. É simples assim. E aqui estamos diante de uma situação que estava às portas uma grande guerra. Estava às portas uma grande batalha, que ao ponto do povo estava se escondendo em cavernas, irmãos. Gideão estava malhando trigo no lagar, não era lugar de malhar trigo, porque a terra era monstruosa. Aos olhos do povo de Israel era impossível a vitória. E o povo estava com medo e se escondendo. E o povo estava longe da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele levanta um único homem para mudar a situação de todo um povo. Glória a Jesus. Deus não precisa de um grande exército. Não. Deus precisa de nada, mas Deus usa pessoas miseráveis, pecadoras, fracas, dependentes, compromissadas para fazer grandiosas coisas. Um momento conversando com Deus, disse: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre, de todas as tribos nós somos os mais esquecidos, os menores. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes, as que não são para aniquilar as que são, para que a glória seja sempre dele. E nessa noite Deus me trouxe aqui para lhe dizer uma coisa: está na hora de você acordar em nome de Jesus. Porque as coisas vão piorar, as coisas vão apertar. Está pensando que ficar em casa está sendo bom para o povo de Deus? Está pensando que ficar em quatro paredes está sendo bom para aquele que serve a Jesus? De maneira alguma. É uma grande guerra, irmãos. É uma grande batalha. E as pessoas estão perdendo essa guerra porque não estão fazendo
a vontade Aleluia, de Deus. Jesus. Estão fazendo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. As pessoas são ruins, irmãos. E nesse tempo de isolamento, era para os problemas serem menores, porque está cada um nas suas casas. Mas deixa eu dizer uma coisa, as batalhas para mim estão sendo maiores como pastor. Deveria ser menor. Está todo mundo em casa, todo mundo não é crente. Aleluia, Jesus. Todo mundo não é filho de Deus. Mas não, irmão, está sendo pior. Estava muito melhor quando estava todo mundo se juntando, se reunindo, do que agora. Os irmãos não têm noção das batalhas enfrentadas diariamente, de pessoas que nos ligam e nos mandam mensagem desesperadas. Pessoas que já morreram espiritualmente. Pessoas que já negaram a fé, já caíram no mundo das bebidas e das drogas. Pessoas que estão afundadas na prostituição dentro dos seus lares, longe de Deus, fazendo coisas demoníacas, inventando mentiras, sendo mal. Grande. O povo que frequentava as igrejas era numeroso. Mas Jesus disse que aonde há o joio, há o trigo. E aonde há ovelha, há o bode. E Jesus disse que são pouquíssimos que seriam salvos. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que se não fosse abreviado os últimos dias, carne nenhum se salvaria. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você estiver levando na brincadeira essa batalha, você vai ficar. Se você estiver brincando com o pecado, com o erro e se afundando, você vai morrer realmente espiritualmente. Deus me trouxe aqui para dizer, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de verdade. Porque Nicodemos, quando se encontra com Jesus, no capítulo 3 de João, pela noite, ele saúda Jesus e diz, Rabi. Alguma tradução diz, Raboni. Outra diz, mestre. Bem sei que tu tens vindo da parte de Deus, porque sinais como esse não se faria se tu não viesse da parte de Deus. Sabe o que é que Jesus disse àquele homem fariseu, que conhecia a Bíblia, que ia para os templos, que aparentemente, diante dos homens, servia a Deus de verdade? Se você não nascer de novo, se os homens não nascerem de novo, não verão o reino dos céus. O exército de Gideão para essa batalha era de 32 mil homens. E sabe o que aconteceu? Se resumiu somente em 300, como eu li para vocês nessa noite. Mas tem um detalhe, irmãos. Eram 300 que não tinham medo. Eram 300 que estavam dentro do plano de Deus e da vontade dele. Aleluia. Eram 300 que obedeciam, se comprometiam, se envolviam, se alistaram para a guerra. Estavam do lado de Gideão para o que desse e viesse. Eram 300 homens que realmente hasteavam a bandeira de Israel. Eram 300 homens que realmente faziam valer a pena o chamado, que mesmo diante de uma guerra terrível, porque, irmão, só de pensar no tamanho do exército midianita, as pernas se tremiam. Mas eram 300 homens que não olhavam para a batalha, olhavam para o Deus a quem os convocava para a guerra. Aleluia! E nessa noite, em nome de Jesus, Deus te convoca de verdade para a guerra, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus. É guerra. Não é brincadeira, não. Não é esse negocinho de ficar chateadinho por qualquer coisinha, não, irmão. É guerra. Sabe o que é guerra? Batalha. É para isso que Deus nos chamou. Está na hora de se converter de verdade. Está na hora da gente tomar uma ação diante de Deus. Aleluia, Jesus. Pegar a trombeta de Deus nas nossas mãos, irmãos, e partir para a guerra. Nessa noite, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você entendeu a voz de Deus. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo de Deus, através da sua santa palavra, possa convencer eu e você a viver uma vida de verdade, não de aparências. A viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. A realmente ter compromisso com Ele e com sua obra.
Porque crente que não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com Deus. Crente que não se envolve com as coisas de Deus, não se envolve com Deus que o está se envolvendo. E não tem que mudar isso na minha cabeça. Porque a Bíblia está cheia de exemplos, irmãos. De pessoas que se envolviam com Deus, mas se envolviam com o propósito de Deus. Se envolviam com Deus, mas se envolviam com a obra de Deus. Se envolviam com Deus e se envolviam com Ele. Estamos vivenciando os últimos dias. Estamos concluindo. Temos 6 minutos. Mas eu tenho certeza que você entendeu o que Deus quer de você. Eu tenho certeza que você entendeu que quem está lhe convocando é Deus. Então tenha coragem. Aleluia. Se envolva. Tenha compromisso. Seja de verdade. Tire as máscaras. Aleluia. Saia desse esconderijo que você se esconde nas redes sociais. Saia desta maquiagem virtual. E se envolva de verdade com Deus. Porque Ele está voltando. E só vai ter a bênção depois da peleja os 300 que participaram, guerrearam e venceram. Então, em nome de Jesus, esta é a palavra que Deus colocou em meu coração. Espero que você medite mais um pouquinho. Leia Juízes 7, 6, 8 e 9. Medite. Peça que Deus fale com você mais profundamente. E tem um detalhe. As pessoas muitas das vezes não querem aceitar ou não querem entender que é Deus dependendo do pregador. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus usou até uma jumenta para falar com o seu povo, com o profeta. Então deixe Deus usar, desculpe o termo, esse burro velho aqui para falar com você. Em nome de Jesus, ouça a voz de Deus. E entenda o que Deus quer contigo. Enquanto é tempo. Saia desses caminhos tortuosos, estes caminhos de engano, estes caminhos de pecado, e se volte para Deus enquanto é tempo. Volte para o caminho correto da vontade de Deus enquanto é tempo, porque eu já vi muita gente se perdendo e Deus não quer te perder. E é por isso que Ele me trouxe aqui para falar diretamente contigo, em nome de Jesus. Chegou uns pedidos de oração aqui que nós vamos apresentar. Oração por Joana, irmã Joana e família, né? Irmãos, antes da oração eu tenho só, na realidade é um aviso para os irmãos. Terça-feira é culto de oração, é o dia que o decreto está estabelecido. E com decreto ou sem decreto, eu quero convocar toda a igreja do Senhor Jesus para terça-feira às 8 da noite. Eu vou ficar aqui na rádio só até 8 horas com o programa. De 8 da noite, quando der 8 da noite, nós vamos estar no centro da cidade, onde nós vamos clamar a Jesus, orar. Quem quiser ir nos seus carros e ficar dentro do carro orando, não tem problema não, irmão. Vamos ficar afastados um do outro, não vai ter aglomeração não, mas vai ter um povo lá de joelhos, em praça pública, clamando a Jesus. Então convoco os irmãos a ir orar, a ir clamar a Jesus, porque se nós não se comprometemos com oração, quer que eu diga uma coisa? Não vai melhorar nunca nada. E esse vírus nunca vai ser barrado, enquanto a igreja não se colocar em oração de verdade. Então convoco os irmãos a terça-feira que vem, às 8 da noite, no centro da cidade, clamar a Jesus, orar, buscar a sua face, se arrepender de verdade, irmão. Esse tempo está vindo aqui que é para a gente se converter de verdade. Que tem muita gente que não se converteu, foi só enganado. Estava só como que no automático, um pequeno robô dentro de uma igreja. E Jesus agora está te chamando para se converter de verdade, para ser genuíno, de verdadeira, e verdadeiro e verdadeira, em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos estar encerrando o programa. A irmã Daniele, bota aí na sequência o hino Os 300. E eu convido todos sintonizados, seja pelo Facebook ou a rádio Estrela do Norte, que você possa orar comigo nesse momento em nome de Jesus.
os 300. E que nós possamos, irmãos, orar. Foi uma maravilha hoje pela manhã lá na igreja. Fizemos um momento muito especial com alguns irmãos, com a bênção. E vamos continuar clamando para que as vidas não continuem a morrer. Pelo contrário, que Deus possa dar vida, tirando o coração de pedra e colocar o coração de carne, converter genuinamente, e que quando as igrejas abrirem as portas, nós possamos estar todos reunidos de forma que agrade a Deus, com toda a sinceridade do nosso coração. Porque uma coisa eu sei que depois que as igrejas abrirem, cerca de 50% não voltará mais para os cultos, porque se acostumarão a ficar em casa. Porque o que se é passado na televisão, na internet, em todos os lugares, é que somos a igreja de Deus em nossos lares. E tem muita gente morrendo em seus lares. Tem muita gente sucumbindo em seus lares. E não voltará, provavelmente, para os templos. Eu não estou dizendo que a igreja é o templo. A igreja somos nós. Mas entenda uma coisa. Sem o ajuntamento, sem nos congregarmos como uma família, para provar nossas fé, nossas falhas, o amor realmente verdadeiro em nós, o perdão genuíno, de lidar com pessoas diariamente, o convívio, não somos igreja, irmãos. Ninguém é sozinho, igreja, isolado. O corpo é um só, é união. E união com o povo de Deus reunido, congregando. Hebreus diz nos últimos dias que quanto mais chega perto do fim do dia, nós temos que nos congregar e estar com Cristo. Então vamos orar em nome de Jesus. Deus bendito e santo, nós te exaltamos, Senhor, te louvamos. Exaltado seja o teu nome para todos sempre em nossas vidas. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, que a cada dia nos usa e tem tido muita compaixão de nossas almas. Te pedimos perdão porque somos pecadores e falhos. Nos ajuda a ser verdadeiros, porque, Senhor, não há ninguém nessa terra melhor do que ninguém. Então nos ajuda, Senhor, a viver conforme a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte dos 300, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, a irmã Joana e família, que pediu oração. Toma em tuas mãos a tua igreja, o teu povo, Senhor. Muda a nossa vida. Muda a vida dos teus. Fala, Senhor, com o teu povo verdadeiramente. Brada nos seus corações, Espírito Santo. Coloca este povo, Senhor, diante de ti, em nome de Jesus. Converte-nos, ó Deus. Ó Deus bendito e santo. Toma em tuas mãos a tua igreja, esta situação. Nós te exaltamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Sim, nós oramos, Senhor, e somos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Deus abençoe cada um de vocês. Logo mais, programa culto no rádio com a Igreja Assembleia de Deus, pastor Roberto na direção. Os irmãos possam continuar adorando ao Senhor Jesus e glorificando o seu santo nome. Acabamos de apresentar Programa Missão em Ação. Realização Missão Evangélica.